Mais uma vez, iniciando aqui mais uma aula do nosso curso. Essa aqui é uma aula extra para complementar ainda mais o nosso conteúdo. E o nosso tema de hoje, né, a nossa aula de hoje é como você planejar um sistema, né, de acordo com cada cultura, certo? Então, nós temos aqui algumas culturas hoje que vai estar trazendo para você formas de fazer que não vai ficar precisando você pesquisar tanto para poder fazer um modelo de irrigação. Então, no nosso tema de hoje, como fazer, certo? Vamos ter aqui modelos de irrigação para pasto, para milho, para culturas perenes, certo? Que você vai estar já tendo uma clareza melhor quando você for fazer o seu projeto de irrigação. Nosso primeiro modelo de irrigação seria o modelo de irrigação do rotacionado, né, voltado para gado leiteiro. Geralmente, como está aqui nessa tela, o módulo é composto de 24 piquetes, certo? E geralmente eu divido essa área em 8 setores, né? Nesse projeto aqui eu fiz dessa forma, eu dividi a área em 8 setores, onde a gente vai fazer o funcionamento de 3 piquetes por vez. Então, se você visualizar essa imagem e você colocar que cada setor de irrigação toca 3 sistemas de uma vez, se você colocar 3 vezes 8, você vai ter então aí 24 piquetes. Explicando melhor como vai funcionar o ciclo dessa irrigação, tendo em vista que no pastejo não é interessante você irrigar a área que está sendo pastejada, né? Por questões de você pode causar pisoteio nessa área, né? Porque tem uma grande quantidade de gado no momento onde está molhando, vai criar uma lama, enfim, o gado não vai pastejar com a mesma eficiência, porque aquele dia vai estar a noite toda irrigando, né? Então são coisas que a gente tem que ter atenção na hora de fazer. Então, nessa ilustração, vocês podem visualizar aqui nos piquetes de baixo, eu tenho marcado aqui o ponto verde, né? Esse quadrado verde, que simboliza onde o gado estaria comendo, né? E essa demarcação em azul seria onde está sendo feita a irrigação. Como eu falei, a gente irriga 3 piquetes de uma vez só. Então, numa sequência seguinte, eu avançaria mais um pasto com o meu gado aqui embaixo, o verde, e a irrigação já pularia lá para cima. Então, sempre eu iria estar longe da irrigação. Com essa possibilidade de você poder trocar os piquetes, né, tendo 8 setores, a chance de você irrigar uma área que está sendo pastejada é mínima, né? É mínima, certo? Então, eu tenho que ter esses cuidados, certo? De quando eu for fazer a irrigação para pastejo rotacionado para gado leiteiro, dividir no máximo que eu puder, tendo como base de limite 8 setores, tá? 8 setores. Se não der para fazer 8 setores, mas pelo menos 6, dando aí ao produtor uma chance maior dele
revezar, né? Fazer essa articulação onde ele não vá irrigar o pasto que está sendo pastejado, certo? Outra atenção é com a distribuição de tubulação, né? De preferência pelos corredores, facilitar a manutenção, facilitar todo o manejo, certo? É assim que são planejados os projetos de irrigação para rotacionado de gado leiteiro. Então essa área, só complementando a informação, seria uma área de 198 por 120 metros, os piquetes de 28 por 33, quantidade de piquetes, como falei antes, 24, quantidade de piquetes irrigados por vez seriam 3 e quantidade de setores 8, certo? Na nossa próxima ilustração temos aqui o modelo de irrigação também rotacionado, porém esse para gado de corte. No gado de corte, pessoal, se faz uma divisão diferente, né, de piquetes, né? O módulo não é tão dividido como no pastejo para gado de leite, porque o gado de leite, por ser mais exigente, se faz necessário pastejar um piquete por dia, né? Tem uma eficiência maior. Já aqui eu posso passar mais dias, então esse aqui, por exemplo, nós ficamos com um ciclo de pastejo por piquete de 4 dias, certo? Quando no total aí, vezes 6 piquetes, temos no total, dará 24 dias de pastejo. Lembrando que essa forma de rotacionado para capim da variedade pânico, né? Como um mombaço, um zure, um paredão, que vai ser um capim que vai ter essa resposta nesse ciclo de rodízio, né? Com esses 24 dias. Então aqui vocês percebem como foi distribuída a irrigação. Como eu tenho aqui 6 piquetes, a ideia é de irrigar um piquete desse por vez, certo? E sempre onde tiver a irrigação não vai estar o gado. Essa é a lei. Então, como foi ilustrado no modelo anterior, se a irrigação está no piquete 1, meu gado vai estar no último piquete, está no 6. Para na hora que a irrigação vir para o piquete 2, o gado que está no piquete 6 vai para o piquete 1. Sempre dessa forma, certo? Sempre você saindo da possibilidade de irrigar no mesmo dia que estiver pastejando, certo? Essa é uma questão chave da irrigação de rotacionados, tá bom? Esse aqui também, se tivesse 8 setores, seria melhor, né? Mas essa área, por questões do cliente, ele preferiu que fosse só 6, por tamanho dos piquetes, né? Então você vai estar conversando com o cliente dentro de um acordo, né? Você trabalhe com no mínimo 6 e no máximo 8 piquetes ou 8 setores de irrigação. Só dando aqui uma dimensão também dessa área. Essa área é uma área de 230 por 210, vai dar aí um alqueiro, né? Essa área aí. Tamanho dos piquetes 76,66 por 105. Quantidade de piquetes 6. Quantidade de piquetes irrigados por vez 1. Quantidade de setores 6. Certo? Aí aqui temos uma irrigação, pessoal, que é a irrigação por aspersão de milho, né? Como essa irrigação é feita aí. Aqui eu tenho 2 setores. Você vê bem aqui onde faz o T,
Esse quadradinho amarelo com vermelho simboliza o registro, né? Então eu tenho dois setores aqui. Aqui é uma irrigação mais simples, onde você vai apenas dividir os setores e irrigar a área num total, né? É importante que toda a área que tenha plantio seja 100% molhada, né? Como vocês estão vendo aí nessa ilustração, toda a área está sendo coberta pelos aspersores. Espaçamento que eu uso vai de acordo cada aspersor. Um detalhe importante é que esse aspersor tem a capacidade de molhar próximo ao pé, né? Próximo ao pé dele, porque às vezes você não consegue uma boa uniformidade em plantas para plantas que estão localizadas bem próximo ao aspersor. Então esse aspersor ele tem que fazer um leque na vertical onde essa água venha molhar próximo ao seu pé. Modelo de aspersor que faz isso, que eu conheço, o único que faz com bastante eficiência é o Super 10. Demais aspersores, pessoal, eu recomendo que você use o bocal traseiro, tá? Use sempre com o bocal traseiro para poder fazer essa, essa, essa irrigação com mais eficiência. Porque aí você vai molhar de uma forma mais uniforme todo o plantio, certo? Então, esse é um detalhe importante que você tem que se preocupar. A divisão de setores. É interessante você entrar em concordância com o seu cliente de acordo com o tamanho de área que ele vai plantar, o tamanho dos talhões que ele vai fazer, né? A chamada aqui talhões. Então, se ele fazer 5 talhões, é importante que você divida a sua irrigação em 5 setores também. Por quê? Porque de repente você vai molhar uma área composta de 3 talhões, por exemplo, e vamos dizer que só um está plantado. Então a outra área vai ser molhada em vão. Então, dentro de uma concordância, né, também chegando ao limite de 8 setores, então o seu cliente, você coloca, olha, eu só posso chegar até 8 setores, então que o senhor tenha 8 talhões, certo? Então você vai ter essa concordância com o cliente para você fazer a irrigação o mais eficiente possível para que o seu produtor fique feliz, né, fique satisfeito e com certeza, né, vai ser bom para você também porque ele vai lhe recomendar, certo? Então, essa é a indicação que eu faço para irrigação por aspersão de milho, tá bom? Esses são os detalhes importantes. Então, só reforçando fatores importantes, permitir um maior fator de cruzamento entre as pessoas, tá? As pessoas que não é como o Super 10, que molha rente ao pé, usar, né, as pessoas com bocal traseiro. Então seria interessante um fator de cruzamento aí de 80%, tá? É muito bom. Equilibrar a quantidade de setores de acordo com o rodízio da cultura determinado pelo cliente. Lembrando, chegando aí no máximo a 8 setores. E outro fator importante também é a altura mínima do aspersor, 2,60. Por quê? Porque há muitas variedades de milhos que chega a essa altura. Então, se você colocar um aspersor baixo, você vai perder eficiência de molha aí, porque as palhas do milho vai atrapalhar que o aspersor aplique o seu jato de forma correta. Chegamos aqui no modelo de irrigação para culturas perenes. Eu tenho esse modelo aqui de aspersor, que é um micro aspersor de alta vazão, né? Quando eu uso ele, pessoal, se você observar nesse projeto,
tem uma aspersor para cada 4 plantas. Então aqui nós temos dois modelos de aspersor. Do lado esquerdo nós temos um plantio de cacau, onde o espaçamento é menor. E do lado direito nós temos plantio de açaí, onde o espaçamento do açaí é maior. Então eu usei microaspersores diferentes, porque um tem um alcance melhor do que o outro e tem uma lâmina maior do que o outro também. Então a ilustração dessa irrigação seria essa, né? E cada aspersor será responsável por molhar 4 plantas, como vocês estão vendo aí na ilustração. A vazão desse aspersor tem que ser suficiente para essas 4 plantas, né? Tem que ser suficiente para essas 4 plantas. Você vai fazer um cálculo onde o tempo de rega determinado ali vai ser o suficiente para cobrir a demanda exigida de lâmina, certo? Então eu uso esse aspersor nesse modelo, tá? Gosto de fazer esse tipo de irrigação, fica bem em conta também. E em situações que o cliente não quer deixar mangueiras, né, os tubos pelve sobre o solo, que ele decide enterrar, então eu prefiro usar esse sistema, né? Ele vai ter aí um, um sistema bem diferenciado, muito bom, e vai ter poucas pessoas para ele estar se esbarrando, né? Onde para cada 4 plantas eu tenho umas pessoas, certo? Um detalhe aí, se você observar bem, principalmente nesse lado direito do projeto do açaí, é que eu salto uma rua, eu não coloco, né, o aspersor em todas as ruas. Então uma rua sim, outra não. E você vai olhar também que o espaçamento aí do aspersor pouco maior, porque é um para cada 4 plantas, tá? Tem que ficar atento a essa divisão. Fatores importantes, né? Como eu sempre venho falando, usar no máximo 8 setores, determinar um micro para cada 4 plantas, escolher um emissor tendo em base a necessidade hídrica da planta e tempo máximo de uso de bomba. Que tempo máximo de uso de bomba é esse, pessoal? No máximo 12 horas de bomba por dia. Então, na sua divisão de setores, também que o tempo de rega se encaixe no máximo 12 horas de irrigação, para não onerar tanto a questão da energia para o cliente, ou também se for um caso de equipamento a combustão, certo? Temos também esse modelo de microaspersor, que é usado em tubo pelve, certo? Também usado em culturas perenes. Nesse aqui, pessoal, eu uso ele um aspersor para cada uma planta, né? Um por planta. É bem interessante, né, esse modelo aqui, por conta da eficiência, né? E do tempo de rega reduzido, porque você pode aumentar a vazão desse microaspersor aí por planta e atender a sua cultura de forma bem mais rápida, né? A sua irrigação. Então aí nessa ilustração eu tenho aí uma simulação que dividida em 2 setores, né? E temos as mangueiras pelvis sobre o solo, né? E para cada planta eu coloquei um aspersor. No caso esse aqui, por exemplo, eu coloquei um aspersor de 52 litros, né? Muito usado esse aspersor. Mas hoje eu já estou usando de 71, 76 por questão de tempo de rega, né? No caso da cultura do açaí aqui, por exemplo, eu gastaria aqui 3 horas de rega para molhar de forma eficiente. Já o cacau, 1 hora era o suficiente, né? Então, assim, como o açaí demanda um tempo maior de rega, eu poderia botar aí um de 76 litros, um de 90 litros. Só que eu tenho que estar atento
a vazão máxima também do meu tubo Pelby, né? Se ultrapassar, eu também tenho que usar um tubo Pelby de bitola maior para poder atender essa vazão, certo? Tudo isso você tem que ter aquele toque, né, de assimilar a real necessidade e fazer os ajustes, né? Certo? Então esse é um modelo onde eu coloco um aspersor por planta, de acordo com a expansão de raiz, tá, pessoal? É interessante você colocar o aspersor com raio que atenda toda a parte ocupada pela raiz da planta. Se é uma planta pivotante, você pode botar um microaspersor com raio reduzido aí de 2 metros, 2,5 metros. Se for açaí, por exemplo, que é um enraizamento horizontal, expansivo, pode usar aspersor com o máximo de raio possível, 4, 5 metros, tá bom? Fatores importantes, mais uma vez, é usar, né, no máximo 8 setores, determinar um microaspersor para cada planta, escolher um emissor tendo a base necessidade hídrica da planta e o tempo máximo de uso de bomba. Lembrando, 12 horas, tempo máximo de uso de bomba por dia. Modelo de irrigação por gotejamento, né? É uma irrigação bem simples, mas também não deixa de ter suas exigências. Numa simulação aqui, pessoal, tenho aqui uma mesma cultura, no caso o milho, como seria uma irrigação por aspersão e como seria por gotejamento. Aspersão eu teria uma irrigação aqui, onde eu coloquei, por exemplo, essa 12 por 12, com 100% de cobertura, né? Poderia ser um aspersor da Agropolo, por exemplo, aspersor por impacto, com bocal traseiro e tendo aqui 100% de cruzamento, certo? No gotejamento, pessoal, eu posso estar usando a mesma estrutura de rede principal, porém usando fita gotejadora. Nesse caso, você vai usar para cada fileira de milho uma linha de mangueira gotejadora, certo? Então, se você tiver 100 fileiras, você vai ter 100 linhas de mangueira, tá? Então, essa é a diferença. Tempo de molha você vai dimensionar de acordo com a necessidade hídrica da planta, né? Atende muito bem, mesmo sendo gotejamento. E às vezes o consumo de água acaba sendo um pouco maior, pessoal. É meio controverso, mas no milho sim, porque você tem muitas fitas. Por ser localizado, você vai ter uma eficiência maior de irrigação. Mas não quer dizer que você vai gastar menos água não, tá? Fatores importantes: usar uma fita por linha, né, do plantio, determinar um gotejador. Aqui, na visão, se fosse outra cultura também, pessoal, que quisesse usar um gotejamento com vazão maior, você vai colocar um gotejador ou mais por cada planta. No milho pode ser a fita gotejadora de 20-20, tá? No milho. Dependendo de outras culturas, como nós vimos aqui nessa ilustração aqui, ó, pode ser o gotejador de 10 em 10 ou de 20 em 20, 30 em 30, de acordo for o espaçamento aqui da cultura, tá? Também, de repente, se for de 50 em 50, você pode determinar também a fita de acordo com o espaçamento da cultura, tá? Quando você for usar nessa proporção de inserir o gotejador, que não seja o tubo, a mangueira gotejadora ou tubo gotejador, você vai usar o tubo cego, né? Ele não vem furado,
você vai comprar o gotejador separado e vai inserir ali o gotejador próximo à planta. Outro fator interessante é escolher um emissor tendo, claro, a base de tempo de rega, que eu sempre falo 12 horas, para essa bomba não funcionar tanto tempo assim, tá? 12 horas já é muito, né? Então, tem aí no máximo 12 horas de funcionamento. Principais fatores de dimensionamento, né? Você vai ter já essa base quando você for dimensionar um projeto. Primeira coisa, pessoal, quando você for fazer a irrigação, já faça a simulação de quantas plantas tem lá naquela área, qual emissor você vai usar, tá? E você vê logo qual é a vazão de todos os emissores que vai compor naquela área, tá? Então nisso você vai saber a quantidade de setores que você vai ter na sua irrigação, tendo base, né? A vazão de setor por média de 3 CV por hectare, tá? Então assim, eu tenho 5 hectares, então no máximo eu vou chegar a 15 CV, tá entendendo? 3 vezes 5, 15. Não quer dizer, pessoal, que obrigatoriamente você vai chegar a 15 CV, entendeu? Depende da área, depende do terreno ali do cliente, distância de captação, mas isso aqui é uma média para você se orientar. Na maioria das vezes, por experiência minha, eu tenho chegado a 12 CV e meio, né? 12 CV e meio. Mas sim, já teve projetos que eu cheguei aos 15 CV em 5 hectares, tá? Mas aqui você já vai ter uma noção. Então, em 1 hectare, naturalmente você vai ter uma bomba de 3 CV. E é o que fica mais em conta. Então, você vai fazer um projeto que seja econômico para o cliente, de 1 hectare, busque trabalhar com a bomba de 3 CV. 2 hectares, você já vai estar ali 6 CV, mas dificilmente uso 6 CV, até porque 6 é trifásico. Mas dá para encaixar a bomba de 5, vai ficar 2,5 por hectare. 3 hectares, você vai trabalhar aí, seria 9, mas não temos 9, então dá uma bomba de 7,5. E aí no alqueiro 5 hectares vai dar aí entre 10 a 15 CV, tá? Mas essa média de 3 CV por hectare já é uma direção para você dimensionar seu sistema. Quantidade de peças, né, de emissores por linha de acordo à vazão permitida do tubo. Você não pode escolher um emissor aleatoriamente sem respeitar a vazão do tubo. De repente você quer umas pessoas de alta vazão, só que sua estrutura hidráulica será muito grande, tem que ter cuidado com isso, tá? E o espaçamento de acordo com a cultura. Então, como falei aqui para vocês, né, 3 modelos de cultura, 3 métodos diferentes de dar espaçamento. Então, sempre é bom você ler um artigo, né? Pesquise um artigo sobre aquela cultura, dá uma estudada antes, uma pesquisada, para você não fazer uma seleção equivocada do seu sistema de irrigação. Então, hoje a aula foi essa, tá? Espero que tenha contribuído mais ainda para tua carreira, né, de técnico de irrigação, e espero que venha ser chave também importante para o seu desempenho. E é isso. Ficamos aí até o nosso próximo encontro. Muito obrigado